a toda velocidade na liderança de um grande prêmio. Assim, do jeito que sempre viveu, sem medo do perigo, a caminho de uma nova vitória, o tricampeão Ayrton Senna da Silva encontrou a morte aos 34 anos de idade. A tragédia esperava por Ayrton Senna numa curva fechada no Grande Prêmio de San Marino, uma corrida que entra para a história da Fórmula 1 como sinônimo de pesadelo. O piloto que levou o nome do Brasil aos pódios das pistas de corrida de todo o mundo foi declarado morto pelos médicos a 1h40 da tarde, hora de Brasília, na UTI de um hospital em Bolonha, na Itália. O repórter Roberto Cabrini dá ao vivo novas informações sobre a tragédia que abalou o Brasil. O corpo do brasileiro Ayrton Senna da Silva está nesse momento no Instituto Médico Legal de Bolonha, onde vai passar por uma autópsia. De acordo com o procedimento normal, segundo as leis italianas, essa autópsia só aconteceria 24 horas depois da morte, o que significa que o corpo de Senna só poderia seguir para o Brasil na terça ou até mesmo na quarta-feira. Entretanto, os canais diplomáticos Brasil e Itália já foram acionados para agilizar esse processo. Existe a possibilidade de que essa autópsia aconteça amanhã cedo. Existe também a possibilidade de que o corpo de Ayrton Senna possa ser transportado para o Brasil ainda amanhã. Por enquanto, uma possibilidade. De Bolonha, na Itália, Roberto Cabrini. O acidente de Senna aconteceu na 7ª volta. Senna liderava o Grande Prêmio de San Marino. A tecnologia sofisticada da Fórmula 1 criou um cockpit capaz de absorver impactos em alta velocidade. Mas hoje, esta chamada célula de sobrevivência não salvou da morte o piloto Ayrton Senna. Este espaço praticamente indestrutível, que protege pés, pernas e corpo, mostrou da forma mais trágica que a cabeça ainda é extremamente vulnerável aos impactos. Enquanto o corpo está resguardado pelo cockpit, a cabeça fica solta, protegida apenas pelo capacete. Mas a proteção é relativa. O capacete evita traumas, mas não quando se está a 300 km por hora. Não adianta um capacete também à prova de grandes impactos, se você depois coloca uma reta, como onde o piloto atinge uma velocidade de mais de 300 km por hora, e não tem uma área de escape adequada e não tem nada que vá segurar esse impacto. No acidente, Ayrton Senna teve o que os médicos definem como desaceleração cerebral. O choque é semelhante ao de uma pessoa que cai de um prédio de 30 andares. No momento em que Ayrton Senna bateu em Imola a mais de 200 km por hora, o cérebro do piloto sofreu o que os médicos chamam de desaceleração súbita. É um impacto violento. O cérebro se contrai e bate várias vezes contra os ossos do crânio. Além disso, o crânio também bateu contra o capacete. O choque duplo provocou afundamento de crânio, traumatismo e lesões múltiplas. Os efeitos desse impacto em alta velocidade acabaram se tornando o tema principal das discussões neste congresso de neurocirurgiões no Rio de Janeiro. Numa batida a mais de 200 km por hora, segundo os neurocirurgiões, o impacto que o cérebro recebe equivale à queda de um edifício de mais de 30 andares. Dificilmente uma pessoa poderia sobreviver a um acidente como esse. O cérebro vai àquela velocidade de 300 km por hora e subitamente é freado. Então, a região posterior, a região que vai de encontro ao osso, também recebe um impacto tão forte quanto o impacto direto. O sentimento de solidariedade levou centenas de fãs para a frente da casa do piloto em São Paulo. Logo depois do acidente, já começou a chegar muita gente no prédio onde mora a família Senna, no bairro Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Os vizinhos preocupados queriam saber do piloto. Nas janelas, a angústia de acompanhar as notícias e de dividir o medo com os amigos. Não há mais esperança para Ayrton Senna. Ele está clinicamente morto. No final da manhã, chegou a mãe de Ayrton Senna, dona Neide, de cabeça baixa e sem falar com ninguém. Ela vinha da fazenda da família em Tatuí, no interior de São Paulo, onde o pai de Ayrton, Milton Senna, tinha ficado sob efeito de calmantes. Juntava gente na rua, a polícia organizou o trânsito e ninguém arredava a pé na esperança de que um milagre trouxesse de volta o Ayrton sorridente dos pôsteres e a alegria de mais um autógrafo. Até o início da tarde, os vizinhos permaneciam praticamente em silêncio na frente do prédio da família Senna na esperança de que o piloto sobrevivesse. Mas quando a notícia da morte chegou,
A tristeza tomou conta de todos, principalmente daqueles que costumavam ter um contato simpático e camarada com o vizinho Ayrton Senna. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Vamos voltar a São Paulo agora ao vivo. A repórter Graziela Azevedo está na frente da casa da família de Ayrton Senna. Nesse mesmo clima de tristeza, a família, os fãs, os jornalistas continuam aqui em frente à casa da família de Ayrton Senna. A mãe do piloto, Dona Neide, sob efeito de sedativos, está em repouso. O pai, seu Milton, muito abalado, está com a perna engessada e permanece na fazenda em Tatuí, no interior de São Paulo. A família, que mantém contato com Leonardo, irmão de Senna, que está na Itália, vive agora a expectativa da liberação do corpo. E como todos os brasileiros, se esforça para acreditar e para aceitar a morte do piloto Ayrton Senna. Ainda não existe nenhuma confirmação sobre o enterro, sobre o velório do piloto, mas com certeza São Paulo, a cidade onde Ayrton Senna nasceu, vai fazer uma bela homenagem a esse homem, a esse grande ídolo que tanta alegria deu aos brasileiros. Graziela Azevedo, de São Paulo. Nos campos de futebol pelo Brasil, um momento de homenagem. A torcida ou ficou em silêncio ou gritou o nome do herói perdido. O domingo é de Maracanã cheio e colorido, só que o palco da festa vira cenário de uma comoção coletiva. Torcedores de Vasco e de Flamengo se perguntam nervosos, mas não é boato. Rápidas como o próprio Senna, as homenagens vão surgindo. No rabisco improvisado, no boné, na foto sobre a camisa, no cartaz, nas palavras. Desde que eu acompanho a Fórmula 1, eu sempre acostumei a ver o Ayrton Senna ganhando. É triste. Os jogadores chegam ao Maracanã derrotados pelo constrangimento do artista, que tem show em dia fúnebre. A morte de uma pessoa, um ídolo como é Ayrton Senna, é como se fosse uma pessoa da nossa família e só deixa a gente, num momento desse, com uma tristeza muito grande. Há menos de 2 semanas, Ayrton Senna dava o pontapé inicial para o amistoso entre a seleção brasileira e um combinado francês em Paris. Um momento para ficar na lembrança do zagueiro do Vasco e da seleção brasileira, Ricardo Rocha. É uma emoção muito grande, né? Eu acho que quando ele entrou, todo o estádio aplaudiu, né? Então você vê numa casa de um adversário a rivalidade que tinha entre ele e o Prost, todo o estádio aplaudindo. Ele tinha um carinho em todo lugar que ele ia, por parte de todos os torcedores. É uma pena lamentável realmente. A emoção é do tamanho do maior estádio do mundo. 1 minuto de silêncio para Ayrton Senna. Em seguida, o adeus, de arrepiar. A torcida acena, para Senna, e dá uma força para aquele que pilotava os sonhos de todo brasileiro. Em instantes, as últimas imagens de Ayrton Senna minutos antes do início do Grande Prêmio que terminou em tragédia. As mudanças que deixaram a Fórmula 1 muito mais perigosa. As pistas também têm sido motivo de polêmica e crítica dos pilotos. Nas 3 provas realizadas este ano, os pilotos reclamaram das ondulações no asfalto. Em Imola, no local onde aconteceu o acidente com Senna, os pilotos já haviam reclamado de uma depressão na pista. Em São Paulo, no ex-escritório de Ayrton Senna, transformado em fã-clube na Vila Maria, o choro e o desespero tomaram conta dos torcedores. Eles estavam reunidos como todos os domingos, em dia de corrida, prontos para comemorar a primeira vitória de Senna nesta temporada. Bolonha, na Itália, agora com o repórter Pedro Bial. Foi o fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1. Na sexta-feira, o grande susto de Rubinho Barrichello. Ontem, a tragédia com o austríaco Ratzenberger. Hoje, 3 mecânicos feridos, espectadores feridos no incidente da largada. E o pior,
o que ninguém queria que acontecesse e aconteceu. Reginaldo, você tem 23 anos de cobertura de Fórmula 1. Você já viu algo parecido com o que aconteceu em Imola nesses últimos dias? Não, de jeito nenhum, Bial. Eu já vivi momentos de grande tristeza na Fórmula 1, de estar presente em provas, em treinos e em provas, onde morreram, por exemplo, Ronnie Peterson, quando morreu Gilles Villeneuve, pessoas que, com as quais eu tinha um certo convívio, um bom convívio, mas nunca nada parecido com isso, uma tragédia completa, com todos esses acidentes que você citou, e a morte do Ayrton Senna, um brasileiro com quem eu cheguei a ter uma grande amizade e de quem foi, para mim, muito mais do que um simples companheiro de vida. Agora já surgem as vozes não só de Alain Prost, como do próprio vencedor de hoje, Schumacher, para que haja uma revisão das normas de segurança de Fórmula 1, o que é comum nos casos de grandes tragédias como esta de hoje. Nós voltamos já com mais informações aqui do Hospital Maggiore, em Bolonha, na Itália. Um dos mecânicos de Senna, na estreia dele na Fórmula 1, se lembra com emoção do ídolo. Um sentimento que tomou conta hoje de Curitiba. Domingo de sol em Curitiba, ruas vazias por causa da Fórmula 1. Mas logo a notícia da morte de Senna se espalhou e o domingo ficou triste. Era o único herói que sobrava, com tantos problemas que nós temos aí. Parece que alguém da família da gente, alguém muito próximo, não? Não tem o que dizer. A morte do piloto brasileiro também chocou veteranos do automobilismo amador que perderam um ídolo. 1 minuto de silêncio por Ayrton Senna no Autódromo Internacional de Pinhais, região de Curitiba. A morte de Ayrton Senna foi anunciada pelo locutor no intervalo de uma das provas. Os pilotos que já estavam no grid de largada deixaram os carros, fizeram 1 minuto de silêncio e rezaram por Ayrton Senna. Luto no coração e nas lembranças do ex-mecânico de Fórmula 1, Jefferson Magno. Ele trabalhava na Toleman, equipe inglesa em que Senna começou na Fórmula 1. A gente não quer acreditar que isso aconteceu. Aquela emoção de você sentir o Senna vencendo, a musiquinha tocando da vitória. É alguma coisa assim que mexia com a gente, trazia um sentido diferente para o final de semana, uma alegria maior para todos os brasileiros. Foram 3 dias de tensão e angústia. 2 acidentes e uma morte abalaram Ayrton Senna em Imola. A preocupação era tanta que o tricampeão fez um protesto contra a falta de segurança do circuito. Mas hoje, lá estava ele na pista contra todos os riscos e todas as ameaças. A última volta de uma corrida que começou com um grave acidente. Sexta-feira passada, um Ayrton Senna preocupado corre pelos boxes em busca de informações. O tricampeão estava angustiado com o acidente de Rubinho Barrichello. Depois, no hospital, ao confortar o amigo, deu a última entrevista. Bem, ele tá bem. Ele tomou um susto, ele tá meio chocado, mas ele tá bem. Ele não tem nada quebrado, aparentemente. Tá falando normal e tá tudo bem, pelo que eu vi. E os médicos falaram que ele tá bem, só que estão fazendo ainda controles, não terminou o controle. Mas, assim, no essencial, tá tudo bem com ele. Tá se movimentando? Tá, ele movimenta tudo, aparentemente não quebrou nada. Já fizeram esse cheque todo de braço, peito, perna, pescoço. Falta fazer ainda mais o pescoço, mas ele tá bem, que ele tá se movimentando. Sábado, a morte de Ratzenberger expõe definitivamente os riscos da pista de Imola. Senna lidera um protesto e se retira do treino. Irritado com a falta de segurança, ele vai ao local em que Ratzenberger bateu e cobra dos fiscais explicações para o acidente. Hoje de manhã, apesar de todas as preocupações e pressentimentos, Senna se prepara calma e lentamente para a última corrida de sua vida. Um momento de concentração antes da largada definitiva de uma carreira vitoriosa. Este trágico final de semana em Imola não deixa dúvidas de que a Fórmula 1 está muito mais perigosa. Com as novas regras de construção, os carros agora dependem muito mais dos pilotos. As corridas e treinos ficaram mais emocionantes, competitivos e muito mais perigosos. Com as novas regras da FISA, os pneus estão mais estreitos e por isso os carros derrapam mais facilmente, como nesta manobra de Pierluigi Martini na corrida de hoje. Os motores não têm mais um computador para controlar a aceleração excessiva. Ou seja,
Agora, quem errar na dose, no pedal, sai da pista, como aconteceu com Rubens Barrichello no treino de sexta-feira. As suspensões agora não são mais inteligentes. Isto significa que um acerto ruim não vai ser corrigido na pista. E o que é pior, o piloto terá muito menos conforto para guiar no limite. Com a volta do reabastecimento, os carros podem largar mais leves e o ritmo de corrida passou a ser muito parecido com os dos treinos. Os spoilers e aerofólios têm uma área menor e, por isso, a pressão aerodinâmica que prende o carro no chão é bem menor. Coincidência ou não, antes do trágico final de semana em Imola, 2 pilotos foram parar no hospital depois de acidentes em testes particulares. Jean Alesi, da Ferrari, e JJ Leto, da Benetton. 2 pilotos que, apesar do talento, foram traídos pelos novos e perigosos carros da Fórmula 1. Outro tricampeão do mundo, Nelson Piquet, abandonou uma prova de kart em Florianópolis quando soube do acidente com Ayrton Senna. Nelson Piquet acompanhava uma prova do sul-americano de kart em Florianópolis quando soube da notícia do grave acidente com Ayrton Senna. O piloto preferiu deixar o kartódromo e passar o resto do dia no hotel. Triste e abatido, Piquet recebeu a notícia da morte de Ayrton Senna pela televisão. Morreu Ayrton Senna da Silva. Tem muito o que falar. Ayrton foi um... Eu tive o mesmo tipo de acidente exatamente há 7 anos atrás, na mesma curva, no mesmo dia, 1º de maio. E tive mais sorte que ele. E o que houve agora com o Senna foi a quebra de uma suspensão traseira, que dava para ver nitidamente que o carro nem fez a curva. E com aquela velocidade, com pressão dinâmica da asa traseira, se quebra alguma coisa atrás, a parte da frente levanta e você fica... o carro não fica dirigível. Então é realmente uma pena que houve, né? Eu acho que na hora do impacto também, a roda dianteira que encostou primeiro na parede, ela deve ter voltado, dirigido direto para a cabeça do Senna, e deve ter sido uma das razões. Com o talento e com a vontade que o Senna tinha, queria bater todos os recordes, bater o recorde de Fangio, que seria impossível, só continuar trabalhando na equipe, sem dúvida ele teria continuar com a sua grande carreira. O corpo de Ayrton Senna está no Instituto Médico Legal de Bolonha. O repórter Roberto Cabrini tem novas informações ao vivo. Aqui nesse hospital, o Hospital Maggiore de Bolonha, morreu hoje Ayrton Senna da Silva. Ayrton chegou ao hospital trazido de helicóptero do Autódromo de Imola exatamente às 9h40 da manhã, horário de Brasília. Sua morte aconteceu às 1h40 da tarde, também horário de Brasília. Durante 4 horas, os médicos italianos lutaram para salvar o tricampeão. Um homem cuja vida foi feita de glórias e coragem. Esses foram os últimos momentos de Ayrton Senna da Silva. 9h32 da manhã, horário de Brasília. Ayrton Senna é levado do Autódromo de Imola para o Hospital Maggiore de Bolonha. 9h44 da manhã, Senna chega ao Hospital Maggiore. 10h30 da manhã, a doutora Maria Teresa Fiandri, chefe do Departamento de Reanimação do hospital, transmite o primeiro boletim sobre as condições de Ayrton Senna. O estado do paciente é muito grave. Sofreu um trauma muito grande no crânio, com fraturas múltiplas. Está em estado de coma profundo. Tinha sofrido também diversas paradas cardíacas. 11h20 da manhã, segundo o boletim médico. Dessa vez, uma junta vai se pronunciar. A doutora Maria Teresa Fiandri está agora acompanhada por Franco Baldoni, responsável pela área de cirurgia geral, e Álvaro Andreoli, neurologista-chefe do hospital. As notícias que temos para dar, diz a doutora Fiandri, não são boas. Ayrton Senna apresenta um quadro de trauma craniano extremamente grave. O doutor Baldoni explica que Ayrton não tinha traumas torácicos ou abdominais. O problema era puramente neurológico. Senna apresenta hemorragia na artéria temporal superficial. Um quadro dramático de fraturas múltiplas na base do crânio. A morte clínica do piloto brasileiro Ayrton Senna aconteceu às 6 horas da tarde, horário da Itália.
1 da tarde, horário de Brasília. O anúncio aconteceu 5 minutos depois e foi feito pela médica Maria Tereza Fiandri, chefe do Departamento de Reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha. Comunicamos que os últimos exames realizados mostram que Ayrton Senna apresenta um quadro de morte cerebral. 1h55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandri comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Ayrton Senna morreu. Este é o Instituto Médico Legal de Bolonha, onde o corpo de Ayrton Senna vai passar por uma autópsia. O irmão dele, Leonardo, deixou instruções para os funcionários do Instituto Médico Legal para que nenhuma pessoa se aproxime do corpo do irmão. Muitos pilotos já estiveram na frente do prédio, tentando ver Ayrton Senna pela última vez. Entre eles, o piloto Pedro Lamy. Todas as pessoas sabem o que foi Ayrton Senna e o que vai ser sempre o maior, e acho que poderá dar força para todos os jovens pilotos. Daqui a pouco, outras informações sobre a morte de Ayrton Senna. Cenas que marcaram os 10 anos de velocidade e coragem do campeão Ayrton Senna nas pistas da Fórmula 1. Os gols da rodada, um domingo de clássicos pelo Brasil decidindo campeonatos. Romário faz 2 gols na goleada do Barcelona sobre o Sporting Gijón e diminui para 1 ponto a diferença para o líder La Coruña de Bebeto no Campeonato Espanhol. E o Paris Saint-Germain, do brasileiro Raí, Valdo e Ricardo Gomes, ganha o título francês por antecipação. O gol que valeu o título foi de Ricardo Gomes. No Brasil, dá empate nos clássicos de Rio e Minas Gerais. E o Palmeiras vence o São Paulo de virada no Morumbi. É hora de gols no Fantástico. Vasco e Flamengo pelo turno final do Rio. Sávio bate a falta, Índio completa de cabeça. Reparem no replay que Índio sobe sozinho. 1-0 Flamengo. A torcida rubro-negra ainda comemora quando o Pimentel tabela com Valdir e chuta cruzado. Jardel desvia para o gol. Vasco 1, Flamengo 1. Vasco e Fluminense jogam semana que vem. Fly-Flu fazem a rodada final. Clássico, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Leonardo cobra a falta, Euler desvia de cabeça. A bola ainda bate na trave antes de entrar. 1-0 São Paulo. Depois da cobrança de escanteio, repare que Zete afasta e a bola sobra para Zinho chutar. Zete rebate outra vez, mas Edilson é rápido e pega o rebote. Vale a pena de ver de novo aí. 1-1 no Morumbi. O São Paulo ataca, André cruza, Kleber alivia, mas a bola sobra para Miller chutar forte, sem chance para Fernandes. Olha por trás, 2-1 São Paulo. Segundo tempo, o Zinho cobra escanteio, a bola sobra para Maurílio, que tinha acabado de entrar. Tudo igual. Garoto esperto Maurílio. Palmeiras 2, São Paulo 2. O Palmeiras se anima, o matador Evair liquida a fatura na cobrança de falta perfeita. Final, Palmeiras 3, São Paulo 2. O Palmeiras lidera folgado em São Paulo. Três lances geniais de Pelé na Copa de 70. Contra o Uruguai, ele surpreende o goleiro com um chute de primeira. Depois, um drible sensacional em Mazurkiewicz, mas o toque do rei foi para fora. Veja novamente em câmera lenta o drible perfeito e o capricho da bola que não quis entrar. 24 anos depois, o Fantástico faz uma tabelinha com o rei e... A jogada mais genial de Pelé em 70 foi a tentativa de encobrir o goleiro tcheco num chute de antes do meio de campo. Na repetição por trás do gol, repare como a bola passou perto. E agora, sonhe com a gente e vibre com o gol que poderia ter sido. A
Federação Alemã de Futebol muda o resultado da partida entre o Bayern de Munique e o Nuremberg, depois de assistir ao tape do jogo. O juiz deu um gol que, na verdade, não aconteceu. Dave Robinson, pivô do San Antonio Spurs, bate um recorde marcando 71 pontos num só jogo contra o Los Angeles Clippers. O ex-campeão dos pesos pesados, Evander Holyfield, anuncia que deixa os ringues por causa de uma doença no coração. Uma fechada desleal provoca um grave acidente numa prova de ciclismo na Espanha. O italiano Mario Tripolini se chocou contra placas de publicidade e bateu com a cabeça no chão. Um feito inédito. Um norueguês conquista o Polo Norte sozinho esquiando. Criado na Inglaterra, o Telesurra, dedicado aos maridos que apanham das mulheres. Ainda não há estatísticas, mas as queixas duplicaram nos últimos 5 anos. Itália com novas informações sobre a morte de Senna. Ao vivo fala o repórter Pedro Bial. Depois da tragédia consumada, sempre aparecem os relatos de premonições e pressentimentos. São reações naturais de perplexidade diante da grande perda. Há 2 anos, o cinegrafista Armand Deus vinha acompanhando todos os testes e corridas de Ayrton Senna. Hoje, o cinegrafista estranhou a atitude de Senna imediatamente antes da prova, antes de entrar no carro. Você vai ver agora imagens exclusivas, as últimas imagens, não do piloto, mas sim do homem que fez da audácia a sua profissão. Como todo piloto, Ayrton Senna sempre cumpria um ritual de concentração antes da corrida. Hoje, Ayrton ficou mais tempo do que de costume contemplando o carro. Mãos espalmadas sobre o aerofólio, fisionomia grave. Foram 5 longos minutos em que Ayrton parecia infinitamente sozinho. Ele veste o capuz pela última vez, ele põe o capacete pela última vez. Olha de novo para o carro, não mexe um músculo. Sai dos boxes para entrar na história do esporte e crivar de dor um país, neste fim de semana feito de tragédia. A torcida organizada de Ayrton Senna quer construir um memorial para o piloto. Na sede do grupo, em São Paulo, normalmente um lugar onde as pessoas se acostumaram a viver alegrias, ninguém conseguia esconder a tristeza. Alguns integrantes da TAS, torcida Ayrton Senna, a maior do piloto no Brasil, com 1.600 sócios, passaram o dia reunidos, tentando saber como estava o tricampeão mundial depois do acidente. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Todos choraram muito, como essa garotinha de 4 anos ao ver uma foto do piloto. Os fãs de Senna ficaram inconformados. Eu não acredito que o melhor piloto do Brasil morreu, eu não acredito. Em frente à sede da torcida, 300 pessoas interromperam o trânsito e, de alguma maneira, tentavam homenagear o tricampeão mundial. A gente colocou ele num pedestal e a gente achava que com ele era inatingível, nada aconteceria com ele. Realmente estou muito ruim mesmo, não só eu como todos os brasileiros. Nós não vamos deixar ele ser esquecido como acontece com tantos ídolos nesse país. A ideia é criarmos um memorial do Ayrton. Não sei se vai ser aqui ou em outro lugar, mas nós temos uma quantidade muito grande de fotos e pretendemos criar um memorial para ele, porque é uma pessoa que merece ser lembrado por muitos e muitos anos, por outras gerações, inclusive. Nos Estados Unidos, as redes de televisão e as agências de notícias deram destaque à morte de Ayrton Senna. De Nova York, o repórter Marcos Uchoa mostra a reação americana. A CNN foi a primeira emissora a divulgar o acidente e a posterior morte de Ayrton Senna. Ao longo do dia, agências de notícias distribuíam imagens da batida e também da carreira do piloto. A Fórmula 1 não tem a mesma tradição da Fórmula Indy por aqui, mas Senna teve uma história de tanto sucesso que era lembrada nos telex das agências, que estará amanhã em todos os jornais americanos. Os Estados Unidos são um país todo particular em termos de esporte. Assim como o futebol, a Fórmula 1 para eles não é tão importante, ao ponto em que nenhuma corrida de Fórmula 1 é mais disputada por aqui. Mas eles sabem quem foi Ayrton Senna. Em Detroit, em Phoenix,
Em 86, 87, 88, 90 e 91, Senna venceu nos Estados Unidos. E os americanos sabem apreciar o valor de um campeão. O torcedor que foi ao Morumbi assistir ao clássico decisivo entre São Paulo e Palmeiras não conseguiu ficar alegre e prestou uma comovente homenagem a Ayrton Senna. Desta vez, a polícia teve pouco trabalho. O torcedor não tinha muito ânimo para reclamar da falta de ingressos. Nas arquibancadas, que receberam 60 mil pessoas, o nome do tricampeão, que era corintiano, confesso, estava ao lado de palmeirenses e são paulinos. O clássico era decisivo, mas definitivamente o ambiente era de tristeza. Hoje o Brasil está coberto com um pano preto, todo mundo de luto. Ele aceitou Jesus Cristo como Salvador, a gente sabe disso. Então que ele possa descansar em paz. Ao contrário do que ocorre normalmente em situações como esta, o minuto de silêncio pela morte de Ayrton Senna não foi feito antes do jogo e sim aos 3 minutos do primeiro tempo. E nesse momento, são paulinos e palmeirenses esqueceram a rivalidade para juntos gritarem o nome do ex-piloto brasileiro. Ayrton Senna sempre buscou ultrapassar limites. O carro era o veículo da vontade que tinha de vencer. Ele pisava fundo e vencia veloz as provas e o perigo. Você vai ver daqui a pouco luto em todo o país pela morte de Ayrton Senna. A homenagem dos pilotos que cancelaram a abertura da temporada brasileira de velocidade. O Fantástico volta já já. Voltamos a Bolonha, na Itália, agora com o repórter Reginaldo Leme. Encontrar uma explicação técnica para um acidente desse tipo é muito difícil. Imaginar que tenha havido um erro de avaliação de Senna ao passar muito rápido por aquele trecho de pista, por exemplo, é bastante improvável pela experiência que ele tinha. O toque da traseira do carro no chão, que o Schumacher, que estava atrás, disse que viu acontecer, também não chega a explicar completamente, porque pela própria diferença de nível de asfalto que havia naquele trecho em que houve um trabalho de recapeamento, todos os carros tocavam a traseira no momento de fazer a tangência da curva. Houve no próprio autódromo quem levantasse a hipótese entre médicos de que Ayrton Senna poderia ter tido até uma parada cardíaca ou uma queda de pressão, um desfalecimento momentâneo ainda na pista e que tenha provocado a saída direto, sem a possibilidade de fazer a curva. Tudo isso pode explicar, mas vai precisar muito exame, muita coisa para se chegar realmente a uma definição. O que resta mesmo é a grande verdade, que a Fórmula 1 tem que ser revista. Os dirigentes têm que imediatamente rever todas essas regras, porque é muito sintomático o fato de, depois de ter passado por uma pista de baixa e uma pista de média velocidades, na primeira vez que chega a uma pista de alta velocidade, acontecerem tantos acidentes e de forma inexplicável. Com exceção do acidente do Ratzenberger, que se viu realmente que foi provocado pela perda de uma parte do aerofólio, o de Barrichello na sexta-feira e o de Senna hoje não tem a menor explicação. Reginaldo Leme, de Bolonha, na Itália. No Nordeste, orações e tristeza. As jogadoras de basquete Paula e Hortência estão em Salvador e falaram com emoção de Ayrton Senna. Eu não acredito que isso tenha acontecido ainda. É difícil de acreditar que o Ayrton Senna, gente, tenha morrido. Não entra na minha cabeça, entendeu? Você deixa uma imagem de um atleta perfeito e você deixa pra gente muitas lições, com certeza. Que você vá com Deus, que você descanse. Eu acho que a sua missão aqui já foi cumprida. Talvez você tenha outras coisas para fazer lá. E a gente só tem a lamentar. A cidade do Recife silenciou com a notícia da morte do piloto Ayrton Senna. Na praia de Boa Viagem, normalmente cheia e barulhenta nos feriados, o clima era de desolação. A praia esvaziou logo no início da tarde e quem ficou para tentar relaxar sentia tristeza e saudade. Eu acho que o Brasil todo está triste. O Brasil todo está triste, não é só eu. Agora só resta saudade.
Na igreja de Nossa Senhora do Monte, em Olinda, fundada em 1535 e considerada a mais antiga do Brasil, as 31 irmãs da Ordem Beneditina também lamentaram a morte do piloto Ayrton Senna nos cânticos e na oração das 5 da tarde. Pai nosso, que estás nos céus, santificado. A trajetória de Ayrton Senna na Fórmula 1 foi um pouco parecida com algumas de suas corridas. Ele surgia como se fosse do nada, ia redesenhando limites nas curvas e estatísticas do automobilismo. O estoque de adjetivos para definir o que Ayrton Senna fez pelas pistas do mundo acabou muito antes de sua morte. Fenômeno, mágico, gênio. Tudo que se dizia de sua obstinação, do talento natural, do perfeccionismo e da imensa capacidade de concentração era pouco. A intensidade com que Ayrton Senna perseguiu a vitória foi tanta que, no início da carreira, ele fez alguns rivais nas curvas por onde passava. Foi assim com Nigel Mansell, Nelson Piquet e Alain Prost. Desde o início, Ayrton Senna incomodou pelo estilo agressivo, pela ousadia, mas sobretudo porque era inapelavelmente veloz, corajoso e genial. E ele mesmo explicava por quê. Muitas vezes eu encontro os meus próprios limites e aí fico numa luta incrível comigo mesmo, em ultrapassá-los, porque o desejo de melhorar é enorme. E então passa a ser uma luta comigo mesmo, uma luta interna. E é uma sensação incrível, porque sou eu, mas eu. Na pista, Ayrton pulverizou a grande maioria dos recordes da Fórmula 1 e, para surpresa dos poucos críticos que restavam, amadureceu. O guerreiro indomável do início dos anos 80 aprendeu a administrar o talento e passou a guiar como um relógio. Perfeito, invencível e arrebatador, mesmo quando não tinha o melhor carro. Quando o fantasma da morte rondava o circo, ele mostrava que também tentava conviver com medo. Quando você vê situações como essas, você pensa realmente até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? Mas bastava estar de volta à pista para que renascesse em Ayrton a paixão que começou nos jipes inofensivos da infância. O Beco, filho do seu Milton, de Dona Neide, voltava a ser o herói, refém de uma paixão que ele mesmo mal conseguia explicar. A vontade de vencer que eu tenho é tão grande, Galvão. E ela é tão forte dentro de mim. E eu me acostumei mal a vencer. Em todas as categorias que eu passei, eu sempre venci. Que a Fórmula 1 foi uma experiência totalmente diferente, onde eu não tive condições de vencer até esse ano. E eu tive muitos momentos de frustração. E isso mexe com você, mexe com a tua estrutura. E a maior dificuldade que eu encontrei, em muitos momentos, fui eu mesmo. Uma página inesquecível da história da paixão do homem pela velocidade acaba de ser virada. Ayrton Senna morreu. Morreu na ponta, liderando uma corrida, deixando para trás os outros pilotos e o mundo inteiro a tentar desvendar o seu mito. Os pais de Ayrton Senna, Dona Neide e seu Milton, sempre procuravam assistir aos grandes prêmios pela TV na Fazenda Dois Lagos, em Tatuí, São Paulo. Os pais de Ayrton Senna escolheram a fazenda da família a 140 quilômetros de São Paulo para passar o fim de semana e assistir a corrida num ambiente tranquilo. E foi pela TV que eles viram o acidente.
Sem demora, um helicóptero decolou para São Paulo, levando Dona Neide, a mãe do piloto. O pai, Milton, decidiu ficar. A tristeza no rosto das pessoas que entravam na fazenda e a chegada de um médico davam ideia do clima de tensão lá dentro. A fazenda era um dos poucos lugares onde o tricampeão podia esquecer por alguns momentos o agitado mundo da Fórmula 1. Mas ele nunca conseguiu ficar muito tempo longe da velocidade. E foi aqui que Ayrton Senna conseguiu realizar um sonho de infância, construir este kartódromo particular de acordo com as mais rigorosas normas de segurança. Uma pista onde ele podia pilotar o seu kart nas horas vagas, sem medo de pôr a vida em risco. Sem querer acreditar no que estava acontecendo, os fãs ficaram inconsoláveis. E quando eu perdi parente da família, eu chorei tanto como agora. Pilotos e ex-pilotos tão acostumados com acidentes se emocionam com a perda de um grande companheiro. O pentacampeão da Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, ficou muito impressionado com o acidente de Ayrton Senna e, segundo o neto dele, chegou a passar mal quando soube da morte do piloto brasileiro. Wilson Fittipaldi também comentou emocionado a perda do piloto maior. É realmente uma situação trágica, uma situação nesse momento. Tem pouco o que falar, porque uma situação brutal para o automobilismo, a perda do Ayrton, brutal para o mundo inteiro. Como eu já disse, uma tragédia e, infelizmente, é esse esporte miserável que é o automobilismo, que a gente ama, que lhe dá tantas alegrias e tristezas também, mas tristezas realmente muito fortes. Para o piloto Jonathan Palmer, é difícil dizer ainda o que teria provocado o acidente com o carro de Ayrton Senna. Seria pura especulação dizer se foram problemas mecânicos ou óleo na pista. Para o 3 vezes campeão da Fórmula 1, Jack Stewart, a morte de Senna foi uma desgraça que pode levar outros pilotos a se negar a correr em circuitos perigosos como Imola. O ex-piloto Niki Lauda, que escapou da morte num acidente da Fórmula 1, declarou que Senna era o melhor piloto que já existiu. E se fez uma pergunta sobre os perigos do esporte. Será que tudo isso faz sentido? A equipe de jornalistas japoneses da Fuji Television se emocionou ao noticiar a morte do piloto brasileiro. Senna sempre foi tratado como um herói no Japão. Em Brasília, a dor e a homenagem de quem vive para correr. A abertura da temporada brasileira de automobilismo foi cancelada. O Autódromo Internacional de Brasília se preparava para 2 festas. A abertura da temporada brasileira de automobilismo e a provável vitória de Ayrton Senna. Os pilotos chegaram a atrasar a corrida aqui no autódromo para ficarem de antenas ligadas no Grande Prêmio de San Marino. Acabaram não saindo da frente da televisão durante toda a manhã, depois do acidente de Ayrton Senna. A expectativa sobre o estado de saúde do tricampeão levou todos os pilotos de mãos dadas para a pista do autódromo. Uma oração antes de se prepararem para correr. Mas a prova que abriria a temporada nacional de automobilismo acabou não acontecendo. A notícia da morte de Ayrton Senna abalou o Autódromo Internacional de Brasília. E mesmo com tudo pronto para a largada da categoria principal da Fórmula 1, a corrida foi cancelada. A tristeza tomou conta do público e dos pilotos. A gente nunca espera que uma coisa desse tipo vai acontecer com o tricampeão. E um dos melhores pilotos que o mundo já teve. E quando a coisa acontece, a gente percebe que a vida é real. Eu acho que o automobilismo representa muito, porque é o melhor piloto de todos os tempos. E acho que pra gente representa muito também. Você vai ver a seguir a história dos mais graves acidentes da Fórmula 1. A reação dos amigos em Angra dos Reis, onde Ayrton Senna vinha curtir suas folgas. Voltamos ao vivo a Bolonha com o repórter Pedro Bial. Até agora, a alta madrugada aqui em Bolonha, não para de chegar gente aqui no Hospital Maggiore querendo saber notícias de Ayrton Senna. É como se os fãs se recusassem a acreditar no que aconteceu. Total estado de choque. Foi assim que Nigel Mansell descreveu a sua reação às notícias de hoje. Ele disse: Ayrton Senna e eu
compartilhamos corridas emocionantes, inesquecíveis. É impossível traduzir em palavras esse sentimento de perda. Quando um grande campeão se vai, fica um grande vazio. Quem acaba de chegar do Instituto Médico Legal com as últimas informações sobre Ayrton Senna, sobre o corpo de Ayrton Senna, é o repórter Roberto Cabrini. Cabrini, o que você pode nos dizer? Pois não, Bial. Nesse momento existem, bem em frente ao Instituto Médico Legal, cerca de 20 pessoas, 20 torcedores italianos que não arredam o pé. O irmão saiu de lá, o irmão do Ayrton Senna, o Leonardo Senna, saiu de lá a questão de meia hora. Ele foi para um hotel, foi descansar. Amanhã cedo ele deve voltar. Ele está representando a família com relação a tomar as medidas legais. A tendência é que realmente o corpo só possa voltar ao Brasil, só possa seguir para o Brasil na terça-feira. E nesse momento o corpo de Ayrton Senna está na mesma sala onde está também o corpo do austríaco que faleceu no sábado, Roland Ratzenberger. A nossa equipe continua aqui e pode voltar a qualquer momento com novas informações de Bolonha, na Itália. Ana é o 27º piloto a morrer nas pistas da Fórmula 1. Um dos primeiros acidentes de grandes proporções aconteceu em 61 na Itália. A Ferrari de Walter von Trips voou sobre o público. Trips e mais 13 espectadores morreram na tragédia. Em 1970, também na pista de Monza, a Lotus do austríaco Johann Rindt bateu durante os treinos. Rindt morreu e se tornou o primeiro campeão póstumo. Nos anos 70, o aumento da velocidade sem a devida segurança nos circuitos provocou uma série de acidentes graves. No GP da Itália, em 78, vários carros se chocaram na largada e o sueco Ronnie Peterson morreu 2 dias depois no hospital. 82 foi um ano trágico. Na Bélgica, o promissor Gilles Villeneuve foi atirado para longe da Ferrari. Na largada para o GP do Canadá, o italiano Riccardo Paletti bateu na traseira do carro de Didier Pironi. Paletti morreu na hora. O carro acabou pegando fogo. Em 86, outro italiano, Hélio De Angelis, não resistiu à batida nos testes da Brabham em Paul Ricard. O investimento tecnológico na segurança dos carros e das pistas evitou durante 8 anos que acidentes perigosos se tornassem fatais. A morte voltou à Fórmula 1 de maneira devastadora nesse final de semana. O austríaco Roland Ratzenberger não resistiu ao choque nos treinos de ontem. Hoje, a traiçoeira curva Tamburello nos levou a Ayrton Senna. O refúgio do campeão. Era em Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio, que Ayrton Senna recuperava as forças longe das pistas. E hoje foi com carinho que os vizinhos se lembraram do amigo. Condomínio Porto Galo. Era nesse paraíso em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio, que Ayrton Senna gostava de descansar. Aqui o tricampeão trocava de esporte, mas não esquecia a velocidade quando andava de lancha, helicóptero ou jet ski. Hoje a casa estava vazia. Triste, o caseiro não quis falar com ninguém. Ayrton Senna comprou essa casa há 4 anos, um lugar que ficou conhecido como a Casa do Senna. Era aqui que o tricampeão encontrava o sossego fora das pistas. E os vizinhos, que sempre respeitaram essa tranquilidade, hoje falam com emoção das lembranças que ficaram. Ele emprestava uma cadeira que só ele tinha aqui no condomínio, que é uma cadeira que anda em cima da água. Ele sempre foi super gente boa, sempre deixava a gente usar, não era egoísta de deixar, sempre foi 100%. O chefe da segurança mostrou um bottom e uma revista italiana que ganhou do piloto. Ele virou notícia na Itália porque não permitiu que a imprensa entrasse no condomínio para falar com Senna. Ele, para mim, aqui, sempre passava aqui na portaria, a gente conversava, brincava. Para mim, ele era, sabe, tudo. Ayrton Senna da Silva é o mais brilhante piloto que jamais passou pela Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva, 34 anos. Desde cedo era um apaixonado pela velocidade. Meu motorista me levava, eu passava na escola, me pegava na escola na hora do almoço e levava para o cartódromo para passar a tarde toda treinando. E era uma coisa que eu realmente adorava. Beco, como a família chamava Ayrton, se destacou no kart, a categoria que ele mais amava. Passou rapidamente pelas categorias menores. Na Inglaterra, foi campeão da Fórmula 3. Em 83, já considerado uma revelação do automobilismo, Senna teria seu primeiro contato com a Fórmula 1. Um teste no carro de Frank Williams, em Donington.
Senna bateu o recorde da pista e deixou todos impressionados. Mas a estreia dele na Fórmula 1 só aconteceria numa equipe média, a Toleman, no GP do Brasil de 84. Senna abandonou. O primeiro ponto veio na África do Sul, no 6º lugar. E o primeiro pódio em Mônaco, numa corrida interrompida na hora em que Senna se preparava para passar Alain Prost e assumir a liderança. O primeiro triunfo da série de 41 vitórias da carreira de Senna aconteceu em 85 no GP de Portugal. Uma corrida na chuva, situação em que Senna mostrava grande habilidade. A melhor fase de Senna começou na equipe McLaren, onde ele permaneceu por 6 anos. Logo na primeira temporada, disputada metro a metro com o francês Alain Prost, Senna conquistou 8 vitórias e chegou ao primeiro título mundial. Uma festa de muita champanhe em Suzuka, no Japão. Os anos seguintes na McLaren seriam marcados por uma guerra pessoal entre Senna e Prost. Em 89, o título voltou a ser decidido no Japão. Numa decisão controvertida, Senna acabou desclassificado da corrida e Prost foi campeão. Em 90, novamente em Suzuka, Senna pela McLaren e Prost pela Ferrari bateram na largada. Dessa vez, Senna tinha vantagem e ganhou seu segundo título mundial. No ano seguinte, Senna reinou absoluto. O maior adversário foi Nigel Mansell, o leão da Williams. Senna não teve piedade. Venceu as primeiras 4 corridas e ainda mais 3 para conquistar sempre no Japão o tricampeonato. Ele se igualava a Nelson Piquet e Alain Prost em número de títulos. Alguma coisa dentro de mim, no sangue, no coração, na cabeça, que tem alguma coisa a ver com o motor, com o barulho, com um volante e 4 rodas, enfim. Nos últimos 2 anos, Senna enfrentou a superioridade dos carros Williams, que dominaram as pistas com Mansell e Prost. A última vitória de Senna foi no Grande Prêmio da Austrália do ano passado. Nas mãos, a bandeira do Brasil, a marca registrada de quem amou a velocidade como a própria vida. Um sentimento de dor tomou conta das praias e dos parques no Rio e em São Paulo. Hoje foi um daqueles domingos inesquecíveis numa cidade como São Paulo. Sol brilhando o dia inteiro, céu azul de ponta a ponta, uma oportunidade rara para relaxar, passear, aliviar a cabeça. Mas quem veio aqui para o Parque do Ibirapuera, o maior da cidade, certamente vai lembrar desse dia como se fosse um pesadelo. Meu Deus, uma grande perda para a gente. Era um Ibirapuera irreconhecível. A alegria do domingo tradicional deu lugar à contemplação, à tristeza e à sensação de que alguém muito querido nos deixou. A gente já tem pouca gente que dá alegria para o Brasil e morre assim. Até me senti mal, senti dor de cabeça e eu vi o acidente na televisão. Fiquei triste, super triste. Me arrepiei toda, não esperava não. Me derrotou, 46 anos, nascido aqui, criado aqui, nunca vi uma derrota tão grande na minha vida. Não senti tanto como fosse um familiar meu. Um dia sem luz, cheio de nuvens e frio. As praias do Rio de Janeiro ficaram vazias e em todos os lugares uma sensação de abandono. Os fãs jogam no mar a bandeira que Senna fazia questão de exibir e deixam flores brancas na areia. Os namorados se consolam. A angústia aparece nos rostos, nas lágrimas, no silêncio e no samba que hoje foi lamento. O dono de um bar colou na parede os recortes guardados desde que Senna começou a correr. A esperança de vida que ele deu pra gente durante muito tempo, né? Seu Mário não ficou sozinho na dor. É uma coisa muito triste. Sem o Senna vai ser difícil. Representava o nosso país, tinha um grande futuro diante de si, mas Deus o chamou e nós devemos por ele rezar. Revendo álbuns de figurinhas, as crianças conhecem o sentimento de perder um ídolo. E o velho músico, que se apaixonou pelas corridas no tempo das baratinhas do argentino Juan Manuel Fangio, toca no acordeon o Adeus a um Garoto, que para ele foi o maior nas pistas. O presidente Itamar Franco decreta amanhã luto oficial de 3 dias pela morte de Ayrton Senna. O presidente Itamar Franco também acompanhou com pesar o desfecho dessa tragédia. Ao ser informado da morte de Ayrton Senna, o presidente divulgou esta nota oficial onde diz:
Sofro com toda a nação a morte de um jovem corajoso e honrado, que demonstrou ao mundo a capacidade de um agente. Ainda ontem, cabia-lhe assumir com dignidade o protesto contra as modificações nas regras do Campeonato de Automobilismo de Fórmula 1, que havia causado a morte de um colega e ferimentos em outro brasileiro. Solidarizo-me com o senhor Milton Senna e sua esposa, nesta hora em que todos nós perdemos um ídolo e eles perdem um filho. Como pai, levo-lhes o meu abraço de dor. Determinei ao nosso embaixador em Roma que preste toda a assistência aos familiares de Ayrton Senna, que se encontram na Itália. A solidariedade do presidente Itamar Franco também se estende através de um telegrama enviado aos pais de Ayrton Senna. No telegrama, o presidente diz: peço receber o abraço de um pai que entende o seu sofrimento e do presidente da República, que expressa o sentimento de toda a nação brasileira. O prefeito e o governador de São Paulo também lamentaram a morte de Ayrton Senna. Para nós, eu acho que o Ayrton era quase que um super-homem, uma pessoa que estava acima de qualquer risco desse tipo. Quer dizer, nós sempre pensávamos que ele não sofreria esse tipo de acidente, que jamais aconteceria algo de grave para ele. Está todo mundo sofrendo muito com a morte dele no dia de hoje. Eu acho que houve uma falha brutal. Você vê na repetição da cena que o carro bateu de frente contra o muro de concreto, sem uma caixa de areia profunda e sem uma proteção de pneus. Foi a proteção de pneus que salvou, graças a Deus, anteontem o Rubens Barrichello. Essa proteção não houve, sabe? A gente não acredita que ele não está entre nós. Você vai ver a seguir. Uma vitória com gosto amargo. O alemão Michael Schumacher evita comemorar a vitória no Grande Prêmio marcado por tragédias. A reação de Rubinho Barrichello, que acompanhou a prova em Londres. A morte de Ayrton Senna deixou comovido o piloto francês Alain Prost, atual campeão mundial, e deixou sem ação por muito tempo a equipe Williams. Aqui no Autódromo de Imola, 3 horas depois de terminada a corrida, não havia nada que se assemelhasse ao final de outras provas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. As pessoas pararam o trabalho de desmontagem de ferramentas, equipamentos e carros e ficaram aguardando notícias do Hospital de Bolonha. Então, logo chegou a confirmação da morte de Ayrton Senna, a tristeza foi muito grande. Os funcionários da Williams preferiram o isolamento. E o motorhome da equipe, acostumado às comemorações pelas vitórias, fechou as portas. A equipe mais rica da Fórmula 1 havia perdido o rumo no dia mais triste de sua história. Alain Prost falou do Grande Prêmio de San Marino como o mais negro da história da Fórmula 1. Independentemente das razões que provocaram os acidentes, falha da pista ou falha mecânica, Prost diz que indiretamente a culpa é das pessoas que estão tornando a Fórmula 1 cada vez mais um negócio do que um esporte. Quando fala de Senna, Prost diz, já sendo levado pela emoção, que mesmo tendo sido o maior rival que encontrou em sua carreira, recebeu ainda hoje, quando encontrou o piloto brasileiro no autódromo, uma mensagem muito simpática. Pino Allievi é um jornalista italiano que vem há algum tempo criticando as novas regras da Fórmula 1. Ele diz que Prost está certo quando afirma que as decisões não podem estar concentradas nas mãos da FOC e da FISA sem ouvir os pilotos e os engenheiros que constroem os carros. Pino se lembra do que Senna lhe disse quando treinou em Imola há pouco mais de um mês. Senna saiu preocupado, achando que a pista estava muito perigosa para os carros atuais. O piloto Rubens Barrichello acompanhou de Londres a última corrida do amigo Ayrton Senna. Rubens Barrichello chegou em Londres às 9 horas da manhã. O piloto brasileiro parecia triste por ter ficado fora da corrida na Itália, mas estava conformado. Sabia que com um braço machucado não aguentaria o tranco de uma corrida. Do aeroporto de Heathrow foi direto para casa. Esta é a casa de Rubens Barrichello, em Cambridge, que fica a mais ou menos 150 quilômetros de Londres. O piloto brasileiro veio descansar, se recuperar do acidente na Itália, mas não conseguiu se desligar da corrida de Imola. Bem instalado em casa e relaxado, Rubens Barrichello viu a corrida pela televisão. Ficou chocado com o acidente do ídolo e do amigo. Bateu forte, cara. Horas depois, Rubens Barrichello recebeu a notícia da morte de Ayrton Senna pelo telefone. Fico triste em não poder estar lá de retribuir aquilo que ele me deu no dia de sexta-feira, quando foi a única pessoa que entrou no ambulatório para
para me dar alguma força. Era a única pessoa que podia, porque ninguém podia entrar e ele conseguiu entrar. E me deu alguma força antes de eu pegar o helicóptero. Eu já estava com a boca muito sangrando e continuo ainda com ela um pouco ainda machucada. E eu fico triste de não poder retribuir. E mais triste ainda de saber que uma pessoa que eu não vou poder mais pegar conselho, de não poder mais nada. Não poder mais nada. Susto na sexta-feira, tristeza hoje. O repórter Roberto Tomé conversou com o pai de Rubinho Barrichello pouco depois do anúncio da morte de Ayrton Senna. Na sexta-feira de manhã, Rubens Barrichello viu o filho escapar da morte em Imola. Hoje, como todos os brasileiros, ficou chocado diante da violência do acidente que tirou a vida de Ayrton Senna aos 34 anos. Rubão, na sua opinião, o que significa essa perda para a Fórmula 1 e também para os jovens pilotos como o seu filho, Rubinho? A perda, ela é incomensurável. Realmente o Senna, como um esportista, era fantástico. Um rapaz de 34 anos que só realmente deu grandes glórias para o Brasil e para os jovens, e especialmente era um ídolo para o Rubinho. Então a perda é irreparável, não tem nem como qualificar isso. No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, milhares de pessoas se unem ao cantor Milton Nascimento numa homenagem a Ayrton Senna. Era quase noite no Parque do Ibirapuera e Milton Nascimento trouxe luz para um público de 50 mil pessoas. No palco, a Orquestra Sinfônica de Campinas, maestro Benito Juarez e a voz de Milton com violão. No final do show, uma homenagem. Milton Nascimento volta para o bis e só então demonstra a dor do dia em que o Brasil perdeu um ídolo. Se despede do público cantando a música que Ayrton Senna mais gostava de ouvir. Você vai ver depois dos comerciais as últimas informações sobre a tragédia que abalou o Brasil. A morte do tricampeão Ayrton Senna. A reação da namorada dele, de Emerson Fittipaldi, Maurício Gugelmin e Raul Boesel. Um instante só. Pedro Bial dá outras informações sobre a tragédia com Ayrton Senna. O maior jornal dominical da Alemanha, o Welt Sonntag, publicou hoje um artigo assinado por Ayrton Senna. No artigo, Senna disse que estava tendo problemas para manejar a Williams Renault e afirmava que o seu carro é inferior a Benetton de Schumacher. Ele dizia literalmente: o meu carro reage nervosamente por causa de problemas na aerodinâmica nova e na suspensão. Senna afirmava que havia alertado os diretores das duas primeiras corridas de que algum incidente sério ainda iria acontecer com os jovens pilotos que estavam dispostos a tudo e aceitando regras que, segundo ele, estavam tornando as corridas muito perigosas. O incidente sério aconteceu, mas não foi com nenhum jovem piloto. Pedro Bial, de Bolonha, na Itália. Os brasileiros que correm nos Estados Unidos ficaram abalados com a morte de Ayrton Senna. Ex-campeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, estava treinando em Michigan quando soube do acidente. Ele interrompeu os testes e decidiu viajar para o Brasil. Maurício Gugelmin e Raul Boesel também sentiram a perda do companheiro. Quando acontece coisa assim que não é do controle do piloto, por ter sido uma falha mecânica, realmente você fica preocupado, principalmente agora que eu estou indo para uma das corridas mais importantes minhas, que é as 500 milhas de Indianápolis. Mas você tenta ser mais cauteloso, talvez, lembrar o que aconteceu com ele, ou ao mesmo tempo esquecer do que aconteceu com ele, usar o bom lado. E o Senna vai ser um piloto que vai deixar só boas memórias. É um momento de silêncio, um momento de pensar, de lembrar uns bons momentos
que passamos juntos. E eu acho que hoje o mundo perdeu um herói. E, infelizmente, esse herói fazia parte um pouco da minha vida. E é um momento difícil. Eu acho que como piloto, colega, amigo e quase irmão, eu acho que o silêncio é a maneira mais fácil de você pensar o que realmente isso diz para nós. A namorada de Ayrton Senna, Adriana Galisteu, soube da morte dele quando voava de Portugal para a Itália. A repórter Miriam Dutra dá outras informações pelo telefone. Ayrton Senna ficou em Portugal até quarta-feira desta semana, quando embarcou para a Itália. Adriana, a namorada, chegou ontem à noite no Algarve. Os dois tinham combinado de se encontrar hoje, depois do Grande Prêmio de San Marino. Eles falaram mais de 40 minutos no telefone ontem à noite. Adriana viu o acidente pela televisão e, na mesma hora, fretou um avião para ir a Bolonha. Quando estava decolando, a torre de controle avisou que um telefonema do hospital de Bolonha informava que Ayrton Senna acabava de morrer. Adriana decidiu ficar em Portugal. Ela está muito abalada, não falou com ninguém até agora e volta para o Brasil amanhã, ao meio-dia. Miriam Dutra, de Lisboa. Hoje no Brasil ninguém precisa entender ou gostar de Fórmula 1 para ficar triste. O vazio deixado por Ayrton Senna é muito maior do que um cockpit sem piloto. Hoje, milhões de brasileiros perderam seu maior herói. Ele era um típico rapaz de classe média alta de São Paulo. Descansava da velocidade correndo de esqui. Ou de jet ski. A Fórmula 1 corria tão forte no sangue que mesmo nas horas de lazer, ele conseguia se transportar para o mundo dos grandes prêmios. Mas Ayrton Senna foi muito mais do que um piloto de Fórmula 1. A cada vitória, a cada façanha, ele dava sinais de que sabia das paixões que despertavam nos brasileiros e fazia questão de retribuir com doses maciças de champanhe e alegria. Ao longo de 9 anos, ficamos acostumados a lavar a alma nas manhãs de domingos e madrugadas do Japão. Longe do Brasil, Ayrton sempre descobria uma bandeira para sacudir nosso coração. Em Interlagos, ele costumava levar o país inteiro ao delírio. Era uma espécie de responsabilidade que ele sentia. Mais do que um piloto sensacional, Ayrton era um vencedor, um homem dedicado ao que fazia, um empresário bem-sucedido, um brasileiro digno que deu certo num país em que as coisas têm custado a dar certo. Só assim se explica a dor que tomou conta do país. Os brasileiros perderam hoje um herói que agia como se fosse o último. Ficam sua lição, seu sorriso e seu exemplo.